Que viaje à roda do seu quarto quem está à beira dos Alpes, de inverno. Mas com este clima, com este ar que Deus nos deu, o próprio Xavier de Maistre, que aqui escrevesse, ao menos ia até ao quintal. Ao abrir Viagens na Minha Terra, preparamos-nos para uma longa jornada, com múltiplos destinos e peripécias. Mas ao fim de poucas linhas, esbarramos numa desilusão. Foi sempre ambiciosa a minha pena. Pobre e soberba, quer assunto mais largo. Pois hei de dar-lhe. Vou nada menos que a Santarém. Pelo meio, Almeida Garrett há de parar em Vila Nova da Rainha, Azambuja e Cartacho. Mas é só esta a viagem na minha terra? Estes quase 80 quilómetros que hoje seriam percorridos numa hora? Que diriam Camões ou Fernão Mendes Pinto, perdidos nos confins da Ásia? Bruce Chatwin nas suas jornadas pela Patagónia? Hemingway nas verdes colinas de África? No entanto, neste percurso pouco audaz, aparecerão frades e barões, Dom Quixote e Sancho Panza, ecos de Napoleão e do Imperador do Brasil e até uma guerra civil. Mas como? Como cabe tudo isto neste pequeno roteiro? Que livro vem a ser, afinal, Viagens na Minha Terra? São 17 do mês de julho, ano de graça de 1843. 6 horas da manhã a dar em São Paulo e eu a caminhar para o Terreiro do Paço. A viagem que está nas Viagens da Minha Terra parece curta, mas não é tão curta como parece. É uma viagem a Santarém. Uma viagem a Santarém naquela época demorava mais do que hoje. Fazia-se em parte de barco, fazia-se em parte em dorso de animal, como se dizia naquela época. Fazia-se também caminhando. E, portanto, demorava algum tempo. Ainda não havia comboio, portanto, a viagem fez de várias maneiras, entre elas de mula. Agrada-me essa ideia. Acho que se devia fazer uma viagem até ao Val Santarém de mula para ver como é que é, para ver se chegávamos lá vivos. Sejam então bem-vindos a bordo deste livro peculiar, apresentado como romance, crónica de viagem e muito mais. Estamos em meados do século XIX, e um amigo convidou Garrett e alguns companheiros a visitá-lo em Santarém. Mas tratando-se de uma viagem apenas, porque se intitulará Viagens. O título da obra foi sempre Viagens, no plural, na minha terra. Quando há um passeio que foi real, aliás, quer dizer, Garrett foi realmente a Santarém, de Lisboa a Santarém, a convite de Passos Manuel. Ora, nesta minha viagem, Tejo arriba, está simbolizada a marcha do progresso social. A marcha da civilização, diz Garrett, acontece pelo embate de dois princípios, o espiritualista e o materialista. Um tem porta-voz em Dom Quixote, o outro no seu anafado companheiro, Sancho Panza. Um paira sobre a vida terrena com as suas teorias abstratas, o outro segue de olhos postos no chão, considerando utopia tudo quanto sai da boca do seu senhor. Quando Garrett e os companheiros chegam à primeira paragem em Vila Nova da Rainha, o mistério da obra já começa a desvelar-se. A digressão é o trajeto físico, evidentemente, mas a digressão é sobretudo o trajeto mental, o trajeto da reflexão, o trajeto da indagação, o trajeto da ficção, porque durante a viagem contam-se histórias e conta-se em particular uma história, é o trajeto pela história de Portugal, é o trajeto pela filosofia contemporânea. Viagens na Minha Terra não está no plural por acaso. E muito menos consiste num banal percurso entre Lisboa e Santarém, por mais tumultuoso que fosse há 150 anos. As viagens são jornadas mentais e sentimentais, reflexões e críticas, o pensamento livre de um grande conhecedor do seu tempo, a reboque da viagem por pedaços simbólicos de um país a habitar as ruínas do que foi.
Penso que essa definição do que foi e do que poderia ter sido é uma definição interessante, justamente, das viagens. Não tanto já do que poderá ou poderia ser, mas daquilo que poderia ter sido. Quando eles, na sua pequena viagem a Santarém, por exemplo, chega ao Pinhal da Zambuja, o Pinhal da Zambuja já não é um grande pinhal, são os pinheiritos enfesados. Quando chega a um cafezito local, é um café onde as moscas poluem os copos, não é? É um profundo desencanto ao chegar nas construções de Santarém e encontrá-las naquele estado que ele encontrou, não é? Quando ele vai penetrar no grande castelo que foi de Dom Henriques, quer dizer, a força de Portugal, fizeram no muro uma portinha, que ele tem que se abaixar para entrar, e sai numa horta de couves. Quer dizer, o símbolo dessas construções, não é, decaídas é muito grande em relação a Portugal. Garrett viaja também na erudição. Vai citando Goethe, Schiller, Victor Hugo, Byron e outros, para desmontar a ilusão de um progresso que se compraz consigo próprio no seu movimento mecânico destituído de ideais. Não plantai batatas, ó geração de vapor e de pó de pedra. Macadamizai estradas, fazei caminhos de ferro, construí passarolas de Ícaro, comprai, vendei, agiotai. No fim de tudo isto, o que lucrou a espécie humana? Enquanto critica a decadência que um certo progresso semeou pelo caminho, Garrett vai avançando da Azambuja ao Cartacho. De primeiro critica fórmulas literárias, fala das virtudes das jovens moças, faz o elogio de Camões e teoriza sobre como a Inglaterra perdeu toda a força quando trocou o vinho do Porto pelas zurrapas de Bordeus. Mas sempre com o dedo apontado à contradição que faz o mundo andar, o idealista Dom Quixote e o mundano Sancho. Mas a vitória de Sancho Panza sobre o seu amo, no mundo e em Portugal, levanta uma pergunta tão válida em 1843 como em 2009. E a pergunta que essa continuidade encerra é o que é que falta? Ou seja, o país tem uma série de indicadores de desenvolvimento, hoje medem-se em indicadores económicos, é o PIB, o CDF, são todos aqueles indicadores que nos dizem que nós somos um país desenvolvido, pertencemos à Europa desenvolvida, mas sentimos, o século XX sentiu, Garrett já sentia que nos falta alguma coisa. Benévolo e paciente leitor, o que eu tenho de certo ainda é consciência, um resto de consciência. Acabemos com estas digressões e perenais divagações minhas. Hoje nós podemos ler As Viagens da Minha Terra como uma espécie de relato de todos os relatos, de invenção do relato, de invenção da narrativa como a forma verbal que fala de nós, que fala da nossa vida, que fala do nosso país, que fala da nossa cultura, que fala do nosso espaço, que fala dos nossos dramas. As viagens, no entanto, não seriam uma pedrada no charco oitocentista apenas por falarem de tudo aquilo de que falam, mas também pela forma inovadora como falavam de tudo aquilo de que falam. Há um momento, se bem me lembro, espero não estar a falhar na referência, mas há um momento em que ele diz, o narrador diz: leitor, deixei-te parado aí, mas agora voltamos e segue outra vez o caminho connosco, não é? Quase como uma ideia de cinema, não é? De voltar àquele plano e trazer outra vez a câmara e o espectador. Bem vejo que te deixei parado à minha espera no meio da ponte da Seca. Perdoa-me por quem és, demos dispor às molinhas e vamos que são horas. Ele desfaz o tom literário, ele não quer a literatice. E, por consequência, procura, efetivamente, isso que é muito moderno, fazer aceder à literatura, à linguagem coloquial, à linguagem de todos os dias, inclusive em níveis que não tinham muito direito a serem considerados níveis sérios. Garrett é tradicionalmente o porta-estandarte do romantismo literário português. Mas Viagens na Minha Terra prova que é mais que isso. Garrett é
o criador da língua literária portuguesa moderna. Escrevia-se de uma forma antes de Garrett, passou-se a escrever de outra forma depois de Garrett. Passamos a igreja da Alcáçova, que achámos já fechada. E tomando sempre sobre a esquerda, fomos pelo que hoje parece uma azinhaga de entre quintas, mas que visivelmente foi, noutras eras, a rua mais fashionável desta vila cortesã. E então, por exemplo, quando ele diz que estávamos na rua mais fashionável de Santarém, não é? É evidente que ele está a brincar, não é? Com o fashionable, e ele adapta ao português, ou quando diz que flertou com não sei quantas meninas, não é? E com as inglesas. Bom, ele vai, por conseguinte, em nome de um padrão de vida estrangeiro, por vezes metendo, com efeitos muito cómicos, muito irónicos ou humorísticos, na nossa língua, alguns desses estrangeirismos. Pois, amigo e benévolo leitor, eu nem em princípios nem em fins tenho escola a que esteja sujeito, e hei de contar o caso como ele foi. Escuta. Por entre paisagens e divagações, Garrett chega ao Vale de Santarém, um lugar primordial de inocência. De repente, revela-se uma vidraça antiga por entre as árvores, com roxinóis e um cortinado que vela o interior de casa. Um vulto enigmático vem à janela. É a menina dos roxinóis, garante o amigo de Garrett. Mas não é possível que ainda lá viva, acrescenta. Só pode tratar-se de um anjo. Viagens na minha terra prepara-se então para enredar mais o seu novelo de histórias. Quem seria a menina dos roxinóis? Almeida Garrett nasceu João Batista de Silva Leitão, no Porto, em 1799. Cresceu no seio de uma família burguesa que tem de fugir para os Açores para escapar às invasões francesas. Em Angra do Heroísmo, Garrett é educado pelo tio, o futuro bispo da diocese. Recebe uma formação clássica nas letras e religiosa nos princípios, e a família chega a pensar que seguirá as pisadas do tio. Mas João Batista prefere estudar leis em Coimbra. Aí, descobre uma ascendência aristocrata irlandesa e passa a assinar Almeida Garrett. Constrói uma figura sedutora, galanteadora, cuidadosa no vestir, bem falante. E torna-se um orador notável que se destaca entre os jovens intelectuais da universidade. É ele o estudante caudilho académico que vai para a Sala dos Capelos declamar ordens à liberdade e aos deputados que estavam a lutar pelo triunfo da liberdade na Assembleia dos Deputados. Mas é empenhadíssimo e correndo riscos, não é? Ele não foi único nesse aspecto, mas não há dúvida que é a figura que mais emblematicamente, do meu ponto de vista, traduz no nosso século XIX essa ideia de que o escritor é também um cidadão empenhado, lutador, batendo-se por causas e fazendo da literatura realmente um espaço de afirmação social, cultural e até política. Ele é um grande orador, ele é uma personagem com uma intervenção cívica muitíssimo importante, é um político de primeira água e um político decisivo, justamente até meados do século XIX. É uma figura de referência também, em termos simbólicos, por exemplo. Enfim, a sua figura mundana, como quase, enfim, dandy, é também conhecida. Eu tenho o direito de esconder-me. Enquanto os meus amigos... Garrett dá os primeiros passos na política, na literatura e no teatro. E pouco depois de concluir o curso e mudar-se para Lisboa, já vê peças suas estrear nas salas da capital. Numa noite em que o seu Catão está em cena, encanta-se por uma bela rapariga. São nossos corações de liberdade. Bem, eu acho que Garrett sonhou muito a mulher. Sonhou muito a mulher. Isso é perigoso sempre, não é? Quando um indivíduo se confronta com um ideal sonhado. Bom, e eu julgo que a primeira concretização dessa espécie de sonho eufórico da mulher foi a sua própria mulher, a única legítima que ele teve, que ele conheceu adolescente, essa adolescente mesmo, 14 anos ou isso, quando terminava o seu curso de Direito em Coimbra.
com quem ele casou. Nós a vermos. Tenho tanto para ler-te, meu amor. Meses depois, Garrett e Luísa Midozzi casam. Uma relação atribulada, sentimental e geograficamente, porque aquela figura que aparecera tão meteoricamente na vida portuguesa vai exilar-se em Inglaterra. Mas porquê? Aos 24 anos, porque fugia já Garrett pela segunda vez à sua própria vida. À porta dessa casa, entre o arvoredo, estava sentada uma velhinha. Diante de si tinha uma dobadoira que se movia regularmente com o tirar do fio. A velha poisou tranquilamente as mãos e o novelo e chamou: Joaninha. Aqui estou, minha avó. É sua meada? Eu lhe endireito, disse Joaninha, saindo de dentro e com os braços abertos para a velha. Voltemos à menina dos roxinóis, por quem Garrett se enfeitiçou alguns minutos antes. A moça já tem nome: Joaninha. E assim que aparece, salta à vista a sua doçura, a bondade com que trata Francisca, a avó cega que dobra a meada no silêncio do vale. Quem serão estas mulheres? A meu ver, Garrett fez de Joaninha um símbolo da natureza impoluída. E é, a meu ver, a razão de ser poética dela ter olhos verdes. Porque há todo um poema em prosa, feito por Carlos aos Olhos Verdes, em que ele diz: Joaninha, Joaninha, porque tens tu os olhos verdes? A avó é aquele Portugal que fica sentado ali cego, apaixonado pelos seus filhos, mas absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa por eles, a não ser sofrer. Garrett demora-se na contemplação de Joaninha. A beleza suave, a ingenuidade dos seus 16 anos. Aprendemos que vive sozinha com a avó desde a partida de um outro neto. Um Carlos que foi estudar para Coimbra, daí partiu para a Inglaterra e voltou a Portugal, depois para se alistar num dos exércitos que se defrontavam, então num violento combate. A velha Francisca sofre de desgostos e segredos que não confessa senão a um homem austero e ambíguo que a visita todas as sextas-feiras, o Frei Diniz. Na verdade, a personalidade forte e marcante é o Frei Diniz, não é? Porque ele é o sujeito que é o bem e o mal. Ele é o retrato duplo do bem e do mal. As aparições do frade resultam em momentos de tensão. Homem de posses, deixou um dia a vida terrena para vestir um hábito que se colocasse entre ele e as tentações. Nesse momento, deixou o seu dinheiro à velha Francisca e à jovem Joaninha. Mas por que o terá feito? Que o liga àquelas criaturas? Frade, bem, tal como o Garrett o mostra através de Frei Diniz, era de facto a personagem que não tinha compreendido que a sociedade tinha evoluído. Tinha forçosamente que mudar a estrutura do Portugal velho, não é? Francisca cegou de tanto chorar as sucessivas visitas da morte que lhe levou os pais de ambos os netos. E como se não bastasse, um dia o próprio Carlos partiu, não para o outro mundo, mas para uma guerra que a velha mulher não compreendia. Por fim, ainda tem de ouvir o seu confessor, Frei Diniz, amaldiçoar Carlos e essa sua tropa de inimigos de Deus. E pouco a pouco, os combates, as escaramuças, o som e a vista do fogo, o aspecto do sangue, os ais dos feridos, o semblante desfigurado dos mortos. A guerra, enfim, em todas as suas formas, se lhes tornou uma coisa familiar, ordinária. Os exércitos aproximam-se do vale, mas ambas as fações aprendem a respeitar os passeios diários de Joaninha, a menina dos roxinóis, que de tão evidentemente pura se confundia com uma bandeira de paz. Certo dia, no entanto, Joaninha adormece entre as árvores. Os soldados constitucionalistas deixam-na estar, mas o novo oficial, recém-chegado naquele dia de Lisboa, aproxima-se. Joaninha estremeceu. Carlos! Carlos! Balbuciou ela, com os olhos ainda meio fechados. Carlos, meu primo, meu irmão. Era então o desaparecido Carlos, o filho pródigo que se alistara numa das frentes, quem ali se revelava. Que resultaria deste encontro inesperado?
E, sobretudo, que guerra era esta afinal? Vamos por partes. Para compreender tudo, é necessário contar primeiro uma outra história. Tudo começa com este homem. Napoleão Bonaparte invadiu Portugal em 1807. Mas Dom João VI, numa ação classificável algures entre a inteligência e a cobardia, foge para o Brasil com toda a família real. Vários anos e 3 tentativas falhadas depois, as tropas napoleónicas retiram. Portugal está a salvo, mas nada voltaria a ser como dantes. Os liberais veem uma oportunidade única de fazer a revolução que muitos países haviam feito décadas antes. Contra a vontade da família, Dom João VI regressa no ano seguinte, deixando o filho Pedro como regente de um Brasil que tem agora características autonómicas especiais. Os liberais só autorizam o desembarque do rei depois de o fazer jurar a Constituição Revolucionária. Mas os equilíbrios eram delicados. Pressionado pelos constitucionalistas a regressar e reduzir o Brasil à sua condição original de colónia, o príncipe Dom Pedro faz exatamente o oposto. Proclama a independência com o célebre Grito do Ipiranga e torna-se imperador do Brasil. O descontentamento aumenta em Portugal e na corte, e em 1823, o irmão mais novo de Dom Pedro, Dom Miguel, conduz a Vila Francada, um golpe de regresso ao absolutismo organizado em conspiração com a mãe, Dona Carlota Joaquina. Percebemos agora a partida de Garrett para o exílio inglês. O absolutismo ainda mal tinha ido a enterrar e já ressuscitava. E que acontece ao escritor desterrado? Uma nova mudança. Um ano depois, já em França, escrevia Camões e Dona Branca, os poemas fundadores do romantismo português. Basicamente, com a introdução dos poemas, ou com a publicação desses poemas Camões e Dona Branca, aliás, fora de Portugal, visto que Garrett estava ainda exilado, essa publicação permite, de alguma forma, sistematizar algumas mudanças que, na realidade, se faziam sentir na literatura portuguesa já desde o século XVIII. Evidentemente que a experiência do exílio foi para Garrett, e também para Herculano, mas neste caso para Garrett, um veículo extremamente relevante para o conhecimento do romantismo e também para a vivência de certos mitos românticos, como esse do poeta exilado, perseguido, solitário, saudoso da pátria, etc. É aqui que tudo se cruza. Literatura e política, ficção e vida real. É difícil dizer onde começa uma e acaba outra. Vejamos. O romantismo nasce por oposição ao racionalismo do século anterior. Coloca o indivíduo no centro das atenções, o drama humano, o amor, a tragédia, o sonho, a morte, os desejos de fuga. Idealiza a mulher e persegue um absoluto, no fundo, inatingível. No caso português, os ideais utópicos do romantismo acabariam por coincidir, afinal, com os do liberalismo, a regeneração, a refundação do país. Mas em que ponto se encontrava a luta desses liberais? Num ponto difícil. Em abril de 1824, Dom Miguel tenta novo golpe contra o pai. Cerca o Palácio Real e até prende ministros. Dom João VI perde a paciência e expulsa o filho para Viena. Mas 2 anos depois, o rei morre em circunstâncias anormais, pairando a suspeita de envenenamento. Dom Pedro I do Brasil não quer ser Dom Pedro IV de Portugal, embora saiba que só ele pode resolver aquela charada transatlântica. Vem então a Lisboa pela primeira vez desde criança. É rei por 1 semana. Prepara uma carta constitucional que é um meio termo entre liberais e absolutistas e entrega a coroa à filha, a futura Dona Maria II. A pequena Maria, contudo, não tem senão 7 anos, pelo que Pedro ordena que o irmão Miguel case com a sobrinha e assegure a regência até que ela atinja a maioridade. Neste inesperado volte-face,
Dom Miguel regressa de Viena, jura tudo o que lhe pedem e Dom Pedro regressa ao Brasil. Neste clima de paz aparente, Garrett volta do exílio. Numa rebeldia acirrada pelo desterro, funda e dirige jornais ambiciosos que não se inibem de atacar o poder político. Mas foi tal a militância desses jornais, numa época extremamente convulsa, que o cronista teve de acabar, porque a censura cortava tanto que ele diz não é mais de homem de consciência continuar a escrever com tal grilhão. É então que funda o Português, o jornal, o grande jornal, de 1826-1827, é preso, está 3 meses no Limoeiro, porque, segundo o governo, nessa altura já virado não para o liberalismo, mas para as forças absolutistas que tinham cada vez maior influência, Garrett é preso com os seus companheiros da redação do jornal e está 3 meses sem culpa formada e depois o jornal é perseguido, acaba por acabar. Pouco depois de Dom Pedro IV partir, Dom Miguel renegara todos os juramentos, repõe a censura, faz milhares de presos políticos e reinstala o absolutismo. Garrett paga o fim da liberdade de imprensa com 3 meses de prisão no Limoeiro. Uma vez solto, não tem outra solução senão voltar ao exílio em Inglaterra. Que destino aguardava agora Portugal? Meu Carlos, tu estás vivo e são. Não é já um sonho? És tu? Tu, Joana, tu sonhavas comigo? E caiu nos braços dela. E abraçaram-se num longo, longo abraço, com um longo, interminável beijo, como um primeiro beijo de amantes. Carlos e Joana beijam-se a meio da guerra que divide o país. Mas ele tem de voltar ao combate e juram não dizer uma palavra sobre o assunto. Carlos sofre de amor por aquela mulher em que a sua prima se transformara. Mas por que sofre? Porque é casado. Casado com Georgina, uma bela e nobre inglesa. Estamos a falar de um personagem que vive disperso entre amores, é um homem de grande coração, com muitos quartos, compulsivo e que, de certa maneira, julga que vai encontrar ali na paz dos bosques da Lesíria a solução. Mas acontece que acaba por até ter pouca sorte e acaba por se envolver com muitas mulheres e acaba por se dispersar. E Joana porque sofre? Porque pressente a verdade e tem de a calar enquanto vive paredes meias com a avó, as visitas de Frei Diniz e outros mistérios. Atrás da paciente e humilhada figura daquela mulher se erguia um vulto austero e duro. Um homem armado da cabeça aos pés de ascética insensibilidade. Um homem que parecia o fado mau daquela família. O cúmplice e o verdugo de um grande crime. Um ser de mistério e de terror. No auge do drama, Carlos é ferido em combate. Mas Garrett, também um mestre do suspense, interrompe a história e regressa ao seu périplo por Santarém. Muito me pesa, leitor amigo, se outra coisa esperavas das minhas viagens. Se te falto sem o querer a promessas que julgaste ver nesse título, mas que eu não fiz de certo. Querias talvez que te contasse marco a marco as léguas da estrada? Dom Pedro teve o mundo a seus pés. Foi rei de Portugal 7 dias e partiu. Ofereceram-lhe os tronos da Grécia e Espanha e ele preferiu continuar imperador do Brasil. Mas o seu comportamento adúltero e autoritarismo galopante levam ao descontentamento popular e em 1831 é forçado a abdicar do trono a favor do filho. Terminaria assim tão ingloriamente a história de Dom Pedro IV? A Ilha Terceira torna-se um reduto de liberais clandestinos. Alexandre Herculano, Joaquim António Aguiar, Almeida Garrett e forças belgas e britânicas juntam-se ali a Palmela e Saldanha para preparar o contra-ataque. Mas quem os lideraria?
Um homem que ainda não havia terminado a sua carreira na história. A 8 de julho de 1832, 7.500 homens comandados por Dom Pedro IV desembarcam no Mindelo, chegando ao Porto no dia seguinte para um longo e sangrento cerco à cidade. O conflito alastra e Portugal está oficialmente em guerra civil. É esta a guerra que Garrett revisita em Viagens na Minha Terra. A guerra que deixamos no ponto em que Carlos, o herói, está entre a vida e a morte num hospital de campanha. Então, há um momento muito dramático que eu acho nessa história, é quando ele já está doente, depois da guerra ele está ferido, e a Georgina vem lá, a moça de olhos azuis, etc., vem cuidar dele. Mas já sabendo que não tem jeito, que ele não a ama e nada mais disso. E aquela relação dela com ele ali é uma relação de anjo da guarda, mas também muito distante, né? Já sabes que sei tudo. Tudo o quê, Georgina? Queres que tu repita? Que tu amas a tua prima, que ela te adora. E por Deus, Carlos, eu já lhe quero como se for a minha irmã. Entendes bem agora que te não amo? Compreendes agora que tudo acabou entre nós? Georgina descobre a verdade, mas sentindo que o coração de Carlos precisa do seu, vai despertá-lo e devolvê-lo a casa. Do lado de cá da janela, os constitucionalistas triunfam e a guerra aproxima-se do fim. Mas falta ainda fazer a paz dentro das personagens. É então que o enigma se resolve. Ainda na cama do hospital, Frei Diniz está diante de Carlos. Carlos culpa-o por todo o sofrimento da família e prepara-se para o matar com um golpe de fúria, mas neste instante irrompem Joaninha e a velha Francisca. Filho, é teu pai, meu filho. Este homem é teu pai, Carlos. O ponderoso velador caiu inerte das mãos do mancebo e rolou pesado e baço pelo pavimento. Isto é, no fundo, quem combateu a outra pessoa é filho dela. Está aqui, de alguma maneira, projetado ficcionalmente, o drama de toda a guerra civil. De toda a guerra civil, que é uma guerra familiar, que é um desentendimento entre entidades de uma mesma família. É bom nós lembrarmos que essa guerra civil foi o mais importante conflito militar em Portugal durante todo o século XIX. Superou, em termos de sofrimento físico, a participação na guerra entre 1914 e 18 e mesmo a Guerra da África. Portanto, nós hoje olhamos para a guerra em África como a guerra mais recente, mas a guerra civil que deu o Estado liberal em Portugal, em termos de exilados políticos, em termos de mortes, em termos daquilo que era o sofrimento físico imediato, foi a maior confrontação militar dos últimos 2 séculos em Portugal. Em 1834, as forças liberais por quem combatem ficcionalmente Carlos e, na realidade, Garrett, Herculano e Dom Pedro IV, derrotam os absolutistas. Em Viagens na Minha Terra, Garrett e os amigos encetam o regresso a Lisboa. Ao passarem de novo pelo Vale de Santarém, reconhecem 2 figuras espectrais à porta da casa da Menina dos Roxinóis. É a velha Francisca e Frei Diniz. Neste instante, em que a ficção e a realidade, passado e presente se cruzam, Garrett aproxima-se do velho frade e pergunta-lhe como acabará a história de Carlos e Joaninha. Frei Diniz entrega-lhe então uma carta. A carta que Carlos deixou antes de partir, 10 anos antes. É a ti que escrevo, Joana, minha irmã, minha prima. A ti só. Nem eu já sei quem são os meus. Confunde-se. Perde-se-me esta cabeça nos desvarios do coração. Errei com ele. Perdeu-me ele. Ah, bem sei que estou perdido. A Carlos escreve a ela aquela carta gigantesca, que é brilhante, porque é uma síntese da vida de um homem perdido, que eu acho que é o primeiro reflexo real do romantismo na literatura portuguesa, na literatura brasileira. Mas essa carta é escrita de Évora Monte, maio de 1834, ou seja, do próprio momento da vitória liberal. Quer dizer, Garrett tinha consciência de que... E é engraçado como ele funda a história da personagem com a história do país, não é? Realmente, Carlos é uma
É uma criatura ficcional em quem estão compendiados muitos dos problemas do país. Carlos vai revelar-se inteiramente a Joaninha. Falar-lhe da pureza que ela conservou e ele perdeu para sempre quando deixou o vale. Confessar-lhe que a sua perseguição do absoluto e da perfeição o levou a erros, decepções e paixões sucessivas. Eu acho que essa sucessão de fracassos amorosos do Carlos das Viagens, são as 3 irmãs inglesas, é também uma freira do convento de São Gonçalo, na Terceira, traduz muito bem, por um lado, a volubilidade amorosa do homem romântico e, por outro lado, esse trajeto constante entre o ideal, a tentativa de concretização de um absoluto, no caso um absoluto amoroso, e depois o seu falhanço. Creio que me vou fazer homem político. Falar muito na pátria, com que me não importa. Ralhar dos ministros, que não sei quem são. E quem sabe, talvez darei por fim em agiota, que é a única vida de emoções para quem já não pode ter outras. Então, esse conjunto, essa história romântica, de certa forma, eu acho que ele quis fazer um certo paralelo com a própria história portuguesa. Não é? O Carlos, um sujeito eterno migrante, que vai para a Inglaterra, vai para as ilhas, volta, entra numa revolução e quer ir embora de novo e acaba cedendo tudo, acaba se tornando um burocrata. Não é? O desfecho da história conta-se em poucas palavras. Joaninha enlouquece e morre. Georgina entra para um convento. Frei Diniz e a velha Francisca permanecem àquela porta como mortos-vivos. E Carlos torna-se barão e em breve será deputado. Tal como Garrett será deputado. O João Batista da Silva Leitão, que combateu pelos direitos do povo enquanto alimentava sonhos de aristocracia. Garrett está muito em exibição sempre perante um público, vê-se que tinha facetas dandies, não há dúvida nenhuma, e narcísicas, não é? E, de facto, essa roupa elegante que ele gostava de usar é algo que compõe a persona, o vulto de Garrett, e que, na época, logo foi um pouco satirizada por contemporâneos. Mas há uma história que o meu avô contava não sei se é uma lenda ou se é uma história verdadeira, mas que tem um pouco a ver com o caráter de Almeida Garrett, escritor, que é que ele teria uma batata da perna falsa, não? Uma barriga da perna falsa, um pouco para fazer o desenho da perna, nessa vaidade ou dentro dessa personagem do dandy, mulherengo, e que um dia, com um novo criado de vestir, está a tirar aquilo e, perante o espanto, o susto do criado, que nunca tinha visto tal coisa, né? Sair uma parte da perna do desenho, ele teria dito: agora ajuda-me aqui a desenroscar a cabeça, se faz favor. Fim da Guerra Civil, Pedro IV restitui o trono à filha Dona Maria II. Mas meses depois, o rei sem reino morre de tuberculose em Queluz. Desaparecia assim um homem tremendo, herói e vilão de uma época notável. Mas cumprira o seu dever. Portugal era agora um reino tranquilo e feliz. Ou não? O frade era até certo ponto o Dom Quixote da sociedade velha. O barão é em quase todos os pontos o Sancho Panza da sociedade nova. Menos na graça, porque o barão é o mais desgracioso e estúpido animal da criação. Nem eles compreenderam o nosso século, nem nós os compreendemos a eles. Por isso brigamos muito tempo. Afinal, vencemos nós. O barão mordeu no frade, devorou-o, escociou-nos a nós depois. Com que havemos nós agora de matar o barão? Ao longo de viagens na minha terra, percebemos em Garrett um tom desiludido com o liberalismo. Mas porquê? E que criaturas terríveis seriam, afinal, os barões? O barão mordeu no frade.
mordeu no frade, tomou conta, escociou-os e mordeu-nos a nós depois. Esta é uma frase fundamental para se poder compreender, por um lado, tão simplificadamente, a evolução espúria, a evolução contra todas as regras morais porque eles tinham lutado, e ao mesmo tempo o desencanto do Garrett relativamente à evolução da sociedade portuguesa. Este conflito que o Garrett diz ser um conflito eterno entre o espiritualismo e o materialismo, não é? Que ele vê encarnados nesses dois grandes símbolos, não é? Quixote e Sancho Panza. E que, no tempo moderno português, ele vê encarnados no frade e no barão. Quando Passos Manuel chega ao poder em 1836, traz consigo alguma estabilidade. Mas o liberalismo falhou a realização plena dos seus ideais de justiça. Minado por resistências populares e divisões internas, falhou o seu destino. 6 anos depois, a ditadura regressa. É o tempo da ascensão da burguesia, dos financeiros, dos materialistas, dos barões, da corrupção e outras vontades de poder. Quer dizer, era a luta pelo liberalismo e construção de uma sociedade liberal, justa, íntegra, em que houvesse, de facto, a possibilidade de que houvesse justiça finalmente implementada na nossa sociedade. Isso não foi possível no liberalismo. Pelo contrário, houve os grandes barões, como o Garrett denuncia, os grandes barões que se apossaram do país. Os barões tinham substituído os frades, ou seja, uma nova classe média, endinheirada, janota, aburguesada, europeia, tinha vindo substituir aquele velho antigo regime ligado ao frade, ligado a um certo reacionarismo ideológico. E ele pergunta-se se os barões, ao substituir os frades, qual foi a melhoria real que isso teve. É nesta altura que Garrett redige As Viagens na Minha Terra. Passos Manuel, refugiado em Santarém das guerras de Lisboa, faz o convite e Garrett serve-se da viagem para tecer a crítica a todo um tempo de ilusão e desencanto. E, portanto, é um momento em que Garrett, do alto dos seus 40 e poucos anos, olha para o país, olha para a liberdade para a qual ele contribuiu havia 20 e tal anos e se pergunta a ele próprio como é que está este país. Foi por isto que eu lutei em jovem, foi por isto que eu dei quase 20 anos da minha vida, foi por isto que eu estive exilado durante anos a fio. E ele desilude-se com tudo isto. É isso que ele retrata nas Viagens na Minha Terra. A Viagem na Minha Terra é uma obra profundamente pessimista. Os 6 primeiros capítulos das Viagens são publicados ainda em 43 em folhetim na revista Universal Lisbonense, classificados de espirituosa excentricidade literária. A obra completa sairia em 1846. Entre um momento e outro, Almeida Garrett continuou à procura do brilho dos salões, tanto na Assembleia, que é deputado, como na vida aristocrática, onde os poemas de folhas caídas ficam como testemunho erótico dos seus amores pela Viscondessa da Luz. E quando Costa Cabral quer silenciar a imprensa com a lei das rolhas, é ainda Garrett quem se ergue para o enfrentar. Porque desde miúdo aprendi também com o meu avô João Ruiz de Almeida Garrett, que sempre que alguém dizia em casa somos descendentes do escritor, ou não, ou isto do nome, ele dizia, não, nós descendemos vocês descendem do irmão do escritor, que só escreveu um texto bastante mau, ou péssimo mesmo, chamado Viagem a Leixões, portanto não era Viagens na Minha Terra. Com a regeneração de 1851, sobe ao poder o Duque de Saldanha. Velho amigo das lutas liberais, convida Garrett para ministro dos Negócios Estrangeiros.
Mas ao fim de poucos meses, doente e cansado, Garrett deixa o governo. Em 1854, já com o título nobiliárquico com que sempre sonhou, o Visconde de Almeida Garrett morre sozinho, enquanto se entregava à pouco heroica tarefa de decorar a casa. Repare que o Garrett morre completamente só. E morre só a decorar, com requintes de maneirismo e requintes de preciosismo, a sua casa, a sua última casa, onde ele viveu. E a construir um romance que ninguém percebe o que é uma coisa confusa, a Helena. Seria este o destino sonhado pelos heróis do romantismo português? Portanto, o romantismo português é, podemos dizer, esquematicamente, um romantismo revolucionário. Porque é aquele que é feito por pessoas que estiveram a viver, participaram, que intervieram na Revolução Liberal, de armas na mão. O Garrett esteve de armas na mão no cerco do Porto, a lutar. O Herculano, como simples soldado, o Alexandre Herculano, como simples soldado, esteve no cerco do Porto e foi ferido, até gravemente. Bom, Garrett foi um grande escritor romântico, mas Garrett foi não só um escritor romântico, foi sobretudo uma grande personagem romântica. Como os grandes românticos, ele foi de alguma maneira uma personagem de si mesmo, uma figura que, além do mais, e também por outras razões e noutros planos, era uma figura muito teatral, uma figura que representava constantemente, uma figura dilacerada por dilemas, por tensões, por conflitos, e é isso que é próprio das figuras dramáticas como Garrett foi. A geração dele será sempre uma geração recordada durante o século XIX como a dos pais fundadores que vieram dar a Portugal o progresso, a liberdade que já existia lá fora e que em Portugal não existia. Dom Pedro IV, Almeida Garrett, o Carlos das Viagens, foram heróis românticos em toda a sua dimensão. Apaixonados, rebeldes, excessivos e contraditórios. Entre erros e feitos históricos, não ficaram a fazer a revolução no interior da sua cabeça ou numa banal folha de papel. Se livros há com ensinamentos de monta, não encontrará muitas lições mais importantes que esta. Hoje nós podemos ler As Viagens da Minha Terra também como uma reflexão constante acerca do risco da degradação dos valores, do risco de uma vida pública, de uma vida pessoal à margem de valores. E isso, creio que hoje é um problema que nós vivemos de uma forma muito aguda e que está na origem de muitos outros problemas, de resto. Se nós lermos nas Viagens da Minha Terra essa espécie de reflexão sobre a importância dos valores e de necessidade de estarmos vigilantes em relação aos valores em que acreditamos, as viagens têm uma enorme atualidade.
O programa Grandes Livros é patrocinado por El Corte Inglês.